E aí hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o caso Gugu, né? Eu vou colocar o caso Gugu aqui eu vou colocar no grupo de WhatsApp e eu vou colocar aqui no chat. Só um minutinho. Bom, botei no grupo de WhatsApp, deixa eu botar aqui no chat por partes, porque ele é um caso maior, então a gente... Ah, meu Deus, é porque é tão curtinho o espaço que a gente tem para... Pronto. Um minutinho, pessoal. Bom, a gente tinha o caso do ano passado, né? E aí Jorge fez a gentileza de hoje, eu vou ler daqui a pouco com vocês, mas ele fez um pequeno update e a gente vai fazer um trabalho em cima disso, certo, pessoal? A gente vai fazer um negócio hoje chamado sala de aula invertida, até para vocês ficarem ainda mais angustiados, com metodologia diferente. Eu não vou apresentar nada, vou apenas dar umas dicas para vocês trabalharem, né? Então, qual é basicamente o caso? Eu cheguei a mencioná-lo na última aula. O apresentador Gugu Liberato faleceu em Orlando no dia 21 de novembro de 2019. O apresentador tinha 3 filhos, como vocês estão lendo aí no chat, né? João Augusto, de 18 anos, Marina, de 16 anos, e Sofia, de 16 anos. Os 3 filhos moravam nos Estados Unidos com a mãe, Rosmiriam. O apresentador vivia no Brasil, porém visitava a família com frequência. Em março de 2011, Gugu e Rose celebraram um contrato de compromisso conjunto para a criação de filhos. O documento diz que os 3 filhos foram gerados por meio de inseminação artificial e que os pais apenas se vinculam por respeito e amizade. Além disso, ressaltam que os 2 genitores sempre viveram em residências distintas. O imóvel ocupado pelos filhos e por Rose era de propriedade do apresentador. O apresentador havia escrito um testamento privado que foi aberto poucas horas depois de seu falecimento. 75% do patrimônio foi deixado para os 3 filhos. A parcela restante foi dividida entre 5 sobrinhos. Depois do óbito do apresentador, o irmão de Rose se instalou na casa em que os filhos moravam. Entretanto, eles acionaram o sistema de justiça estadunidense e conseguiram retirá-lo de lá. Rose acionou o judiciário brasileiro e conseguiu uma pensão mensal de R$100 mil, alimentos provisórios. A sentença foi revista pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e o valor passou a ser de $10 mil, na época cerca de R$42 mil. Os advogados de Rose estão tentando obter o reconhecimento da união estável para garantir direito à meação. Posteriormente, Tiago Salvato acionou o judiciário brasileiro requerendo o reconhecimento de união estável com o de cujos. Tiago é brasileiro, porém mora na Alemanha. Tiago desistiu do reconhecimento da união estável, entrando em acordo, ficou aqui com um errinho, pessoal, entrando em acordo com a família de Gugu. Existem várias maneiras de se obter o green card, uma delas é investir uma quantia nos Estados Unidos. Pelas regras de 2016, essa quantia era de $500 mil. Uma das exigências do governo americano é comprovar a procedência do dinheiro. Gugu fez uma doação nesse valor para a Rose, tudo documentado. No processo para o pedido de green card está uma declaração de Gugu às autoridades de imigração americanas. O documento em inglês passou por uma tradução juramentada, registrada em cartório a pedido da defesa de Rose. A declaração foi assinada por Gugu. E nela, Gugu diz que tinha uma fortuna de mais de R$200 milhões. Que chato, hein? E a tradução segue dizendo: tenho uma companheira de muitos anos, Rosmiriam Souza de Mateu, que é a mãe de nossos 3 filhos, João, Marina e Sofia. O texto diz também: presenteei $555 mil da minha conta para uso pessoal da minha companheira. No fim, ele diz: declaro que o acima exposto é verdadeiro e correto, tanto quanto é do meu conhecimento sob pena de perjúrio. Na última semana de setembro de 2020, a defesa de Rosmiriam apresentou a tradução do documento à Justiça Brasileira, que analisa o processo de reconhecimento de união estável movido por Rose. Certo? O que é que eu vou querer, pessoal? Eu vou dividir a turma aqui em 3 grupos. Vocês vão entrar e... tem uma novidade agora que eu descobri no fim de semana, pessoal. Porque às vezes tem alguns de vocês que são amigos, tal. O que é que eu vou fazer? Eu tenho condições de criar 3 grupos. Eu posso pegar aqui, por exemplo, 3 pessoas para serem
os cabeças do grupo, e aí vocês têm condições de escolher os grupos, que antigamente eu fazia de forma aleatória. Por exemplo, quem quer ser cabeça do grupo? Cabeça de grupo. Basta me dizer, que aí vocês vão ver como é que funciona. Por exemplo, Vitor, eu vou botar você. Quem mais que quer ser cabeça de grupo? Desculpa, vou pegar você, meus monitores, certo? Maju, você vai ser. E. Tá bem, professor. Quem? Não, só estava concordando. Perfeito. E Kádia. Ótimo, Kádia. Obrigado. Pronto. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão, eu acabo de abrir o grupo e vocês têm condições, pessoal, de escolher o grupo. Não escolham ainda, certo? Mas vocês, pelo nome, estão vendo Vitor, Maju e Kádia. E aí, o que é que eu vou fazer? O caso está posto. Vocês vão trabalhar, pessoal. Eu vou botar no grupo de WhatsApp para facilitar a vida de vocês. Vocês vão trabalhar com a LINDB, artigos 7º ao 17, e vocês vão trabalhar com o CPC, artigos 21 a 26. O que é que eu quero? Muito rapidamente. Que vocês, nesse texto, identifiquem onde é que aparece a regra, né? Onde é que aparecem regras que estão dos artigos 7º ao 17 da LINDB e 21 a 26 do CPC, para ver como funcionam essas coisas dos elementos de conexão. E aí eu vou explicar a vocês como é que isso acontece na prática à luz do caso. Deu para entender, pessoal? O que é que vai acontecer? Conforme vocês entrem nos grupos, eu vou entrar no grupo, e aí, assim, vocês fazendo, eu vou, né, esclarecendo alguma coisa, e Jorge ajuda também, né, Jorge? Você sai circulando pelos grupos. Pode ser? Deixa eu lhe passar então, né? Você tem 2 Jorges aqui, eu vou botar nos 2, certo? Você vai ser anfitrião nos 2. E aí facilita para você também. Então, make co-host e make co-host. Pronto. Eu acho que agora você vai conseguir. Pode ser assim, pessoal? Então, só resumindo, vocês vão pegar esse textinho, vocês vão ver que eles vão fazer referência a vários elementos de conexão. Os elementos de conexão são aqueles que nós estudamos na aula passada, sendo que a gente estudou de forma bem sistematizada, né? Bem sistematizada. E lembrando que qual é a importância dos elementos de conexão. A gente deve lembrar lá da casa das amigas das minhas filhas, onde as regras são diferentes. E, nesse sentido, a gente vai estar diante de fatos que envolvem a casa das amigas das minhas filhas e a minha casa. A gente precisa saber onde é que elas vão ter que cumprir as regras da minha casa e onde é que elas vão ter que cumprir as regras da casa das amigas, né? Aí, transpondo para a Genóvia, né? E aí é por isso que a gente vai precisar criar as regras também de Genóvia para a gente poder fazer essa comparação, né? A gente poderia ter substituído aí os Estados Unidos por Genóvia, e aí a gente teria as regras de Genóvia, né? E a diferença em relação a Genóvia, considerando os Estados Unidos, é que a gente não sabe quais são os elementos de conexão dos Estados Unidos, mas a gente vai saber os de Genóvia, razão porque a gente vai fazer essa votação depois dessa aula, né? Porque aí fica bem mais fácil a gente estabelecer a relação entre um ordenamento jurídico e outro. Certo, pessoal? Ok? Então, sendo que vocês vão fazer essa análise à luz da legislação brasileira. Ok, então podem entrar nas salas e eu vou circular com vocês nas salas. Pelas salas, né? A gente trabalha aí, pessoal, com 20 minutinhos, certo? 20 minutinhos, vou colocar aqui no chat. E aí, claro, vocês não vão precisar esgotar tudo, eu só quero que seja uma atividade para vocês aprenderem como é que a coisa funciona na prática. Ok? Então, boa viagem, pessoal.
A angústia foi muito grande? Não é fácil, não. Vamos lá. O que é que vocês têm a me dizer? Primeiro, mais genericamente, sobre a atividade. Qual foi a dificuldade? O que é que ficou simples? O que é que ficou difícil? O meu grupo pode começar falando sobre isso. Pode. Era o grupo 3. Quem quiser pode vir aqui complementar. O que a gente achou da atividade foi que foi um pouco difícil, na realidade, porque é muito confuso observar qual vai ser o direito aplicável, principalmente em casos de família, que são casos bem sensíveis. Então, assim, sentimos uma pequena dificuldade com relação a isso. E o fato também, eu acho que de ser, assim, online, dificulta um pouco a discussão, né? Porque aí a gente teve algumas posições no grupo que foram, tipo, frontalmente opostas, e a gente só não sabia muito bem, assim, como... não sei, não é nem dialogar, porque a gente dialogou bastante, mas, não sei, se perdeu um pouco o amor ao debate durante a discussão. E é isso, nossa principal dificuldade foi essa, mas em geral foi bem tranquila, uma ótima atividade, um ótimo caso prático, muito bom para entender questões de direito internacional privado. Não, perfeito. O seu grupo também, a gente teve uma dificuldade nos limites fáticos da situação que a gente tinha, porque a gente tinha mais o resumo, né? Eu tive dificuldade de entender, primeiro, pensando como é que será que a legislação americana trata isso, e segundo, a gente também teve dificuldade, como o Cádia falou, de identificar qual seria o direito aplicado para a situação fática que a gente está analisando, para os bens e até mesmo analisando o próprio link, às vezes a gente ficou, nossa, a gente aplica isso aqui, aplica esse artigo. Perfeito. E quanto ao meu grupo, a gente também teve as mesmas dificuldades que Kátia falou e Vitor também. E uma certa confusãozinha sobre até que ponto seria aplicado o direito daqui ou o direito estrangeiro, especialmente porque a gente acabou querendo se debruçar sobre os fatos, né? E aí, aqui a gente não tem tanto detalhes de fatos para trabalhar com hipóteses, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, na última aula, né, eu descrevi aqui muito rapidamente quais eram os elementos, o que é que você vai fazer numa situação como essa. Você tem a descrição dos fatos, né, e aí vocês devem se lembrar que a gente especificou quais eram doutrinariamente os elementos de conexão possíveis, né? Então, só lembrando, a gente vai ter o domicílio, a referência aí é domicílio, né? Porque me parece que se a gente for verificar direitinho, né? Se a gente for verificar direitinho, os 3 filhos moravam nos Estados Unidos com a mãe Rose Miriam. A gente vai ver Tiago Salvático morando na Alemanha, e a gente vai ver Gugu Liberato entre São Paulo e Orlando. Então a gente vai ter a lei do domicílio aí já nos informando. A gente vai ter a nacionalidade, a gente vai ter um outro elemento de conexão aí presente, todos brasileiros, né? Todos brasileiros. A gente vai ter o local do ato, né? Me parece que a gente vai poder... o local do ato, de repente, normalmente é um elemento de conexão que diz respeito a um ato jurídico em sentido estrito, né? E eu tenho até um erro, que aí não é o lex domicile, né? Mas é quando acontece um ato jurídico em sentido estrito, você não está diante de um negócio jurídico propriamente dito, ou seja, é algo que tem a participação humana, mas não é propriamente a participação humana que determina as respectivas consequências, como no negócio jurídico. A gente vai ter o local do delito, não tem propriamente um delito aí, a gente vai ter o local de execução. Então, me parece, por exemplo, que foi celebrado esse contrato, né, que é um negócio jurídico, né, esse contrato de convivência, etc., a execução ocorreu nos Estados Unidos, me parece que então a gente vai ter esse elemento. A gente vai ter o de constituição das obrigações, que aí isso vai se referir ao negócio jurídico. Então, esse documento já vai atrair aqui a lex locus est actum, né? A gente vai ter o local do foro, né? A gente viu o ajuizamento de ações aí
previstas, o local da coisa, porque me parece que eles têm casa em Orlando e tem patrimônio também em São Paulo, então a gente tem esse elemento presente. A autonomia da vontade, né, que vai estar, querendo ou não, tem negócios jurídicos aí envolvidos, a gente pode se utilizar também desse elemento de conexão. Então, elementos de conexão aí não faltam. O que a gente precisa é checar na lei brasileira quais são os elementos de conexão dentre esses presentes que vão ser úteis para essa situação, né? E esses elementos o uso desses elementos de conexão vai estar disposto justamente nesses dois artigos a que eu me referi, né? Nesses dois artigos a que eu me referi. No caso, nesses dois diplomas normativos, né? No caso, nos artigos 7º a 17 da LINDB e nos artigos 21 a 26 do Código de Processo Civil, né? E aí a gente vai ver a narrativa. O apresentador Gugu Liberato faleceu em Orlando no dia 21 de novembro de 2019. Talvez aí a gente tenha o local do óbito como um elemento de conexão possível a ser levado em consideração. E a gente vai ver, por exemplo, que aqui na LINDB, né, em termos de sucessão, por exemplo, na LINDB, em termos de sucessão, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país, a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza ou situação dos bens. Isso como regra geral, né, regra que é depois detalhada aqui em situações específicas. Então, para fins de sucessão, por exemplo, esse primeiro elemento de conexão que a gente identificou ali não é relevante para a lei brasileira porque não é o que se aplica. O que vai se aplicar é o domicílio do defunto ou desaparecido. Eu sei que esse caso nos traz aí uma dificuldade, porque não fica muito claro qual era efetivamente o domicílio dele, porque ele tinha 2 domicílios, né? Ele meio que tinha 2 domicílios, então a gente tem que, né, meio que levar em consideração a ideia de que ele tinha efetivamente 2 domicílios, e aí a gente pode trabalhar com a interpretação, por exemplo, de um domicílio preponderante, mas o fato é que a gente identifica ali um elemento de conexão possível, mas que não vai ter relevância para a lei brasileira. Isso pode ter relevância. Aí você vai dizer, mas se não tem relevância para a lei brasileira, por que você está me dizendo? Porque pode ter relevância para a lei dos Estados Unidos, pessoal. A gente não sabe qual é a lei dos Estados Unidos. Então, lá, pode ser que a sucessão se aplique a partir do local do óbito e não a partir do local do domicílio do defunto, né? Era até o que eu dizia lá no grupo 2, né, no grupo de Maju. É por isso, pessoal, que a gente passou um tempinho criando Genóvia, porque a gente fica um pouco confuso, porque a gente não vai saber o que é que dispõe a lei do país, do outro país envolvido junto com o Brasil nesse caso concreto ou em qualquer outro, né? E aí eu até respondi uma pergunta lá, mas como é que essa coisa vai acontecer na prática? Eu disse, olha, se você for um advogado brasileiro, pessoal, por exemplo, Vitor, você é um advogado brasileiro, está sendo contratado aí pela defesa de Rose Miriam. Quando você estiver analisando essa situação e receber a descrição desse fato, você vai ter a obrigação de dizer qual é, à luz da lei brasileira, o elemento de conexão que prevalece, qual é a lei que vai ser aplicável, e se você disser que a lei aplicável é a brasileira, você vai dizer como é que a legislação brasileira se comporta em relação a isso. No momento em que você disser, neste caso se aplica a lei dos Estados Unidos, você vai dizer, considerando que para isto se aplica a lei dos Estados Unidos, sugiro que consulte um advogado norte-americano para responder, porque você não pode ter responsabilidade profissional pela lei dos Estados Unidos. De modo que, num caso como esse, né, e aí um caso que envolve bastante dinheiro, e aí não preciso dizer que se for o caso de uma pessoa que não tenha, né, maiores recursos para contratar advogado, ela fica desassistida mesmo, fica desassistida. Nesse caso, você precisa de uma equipe de advogados dos 2 países para que eles possam entrar em acordo quanto ao que é o mérito dessa coisa, porque um advogado brasileiro não vai poder responder, repito, pelo direito norte-americano, e um advogado norte-americano não vai poder responder pelo direito brasileiro. Inclusive porque a gente, numa aula subsequente, vai ver que quando você determinar a aplicação da lei de lá, eu estou dizendo lei porque a expressão latina do elemento de conexão usa lex, mas na verdade é o direito de lá.
E quando você aplica o direito de lá, você precisa aplicar a lei de lá, conforme ela é aplicada por qualquer juiz de lá. De modo que, se precisar de fazer um controle de constitucionalidade da lei de lá, à luz da Constituição de lá, o juiz brasileiro vai precisar fazer, no caso aqui no processo. Vai precisar fazer. Portanto, é super difícil. E aí, a gente vai ter a oportunidade nas próximas aulas de ficar debatendo isso, porque a gente está falando, a gente está lidando aqui com um caso que envolve Google nos Estados Unidos. Isso pode, minha gente, ser Bangladesh. E o juiz brasileiro pode, em determinadas situações, por conta do elemento de conexão, ser obrigado a aplicar a lei de Bangladesh na forma como o juiz de Bangladesh a aplicaria por lá. Portanto, levando em consideração, por exemplo, que é um precedente vinculante da Suprema Corte de Bangladesh, interpretando aquele caso concreto. O juiz brasileiro é obrigado a aplicar. Você vai dizer, como é que o juiz brasileiro vai ser obrigado a aplicar? Vocês devem se lembrar que no CPC o direito estrangeiro é ônus da prova de quem alega. De modo que, se você for alegar o direito estrangeiro daqui, o juiz brasileiro pode dizer que você comprove o direito de lá. Se tiver um precedente vinculante, vai dizer que você comprove o direito de lá. Aí você vai perguntar, como é que você vai comprovar o direito de lá? Você pode, por exemplo, contratar um professor de direito constitucional de lá, que emita um parecer sobre como o direito seria aplicado lá para que o juiz brasileiro possa aplicar aqui. Tanto que é considerado assim um meio de prova clássico para o internacional privado é um parecer de um expert, é um parecer de um jurista que seja daquele país para cujo sistema jurídico o elemento de conexão direcionou a aplicação, mesmo sendo aqui. Entendeu, pessoal? É por isso que, quando você pega o caso concreto que envolve elemento de estrangeidade, a primeira coisa é ficar identificando elemento de conexão por elemento de conexão e depois checar na LINDB ou no CPC como é que o nosso direito vai se comportar, para onde ele vai mandar a aplicação da norma, né? E aí, pessoal, se a gente pega aqui o fato, por exemplo, um segundo elemento de conexão possível aqui. O apresentador tinha 3 filhos, João Augusto, de 18, Marina, de 16 e Sofia, de 16. Pessoal, os 3 filhos moravam nos Estados Unidos. Você já tem aqui um outro elemento de conexão, que é o domicílio, associado à idade deles. Ora, para onde a gente vai? A gente vai para o artigo 7º da LINDB. O artigo 7º da LINDB vai dizer que quando a lei do país em que domiciliada a pessoa, as crianças são domiciliadas lá, determina as regras sobre começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, quando você está analisando esse fato, você acha o domicílio e associa a essa situação, e associa a essa circunstância da especificação das idades, você já sabe que, em relação à capacidade, considerando que esse povo era domiciliado nos Estados Unidos, você vai precisar de uma informação para julgar aqui em Natal a informação da lei da Flórida para que você saiba se esse povo tinha capacidade civil plena, se eles eram relativamente incapazes ou absolutamente incapazes. Por incrível que pareça. Vocês podem até ir atrás, né? Não sei, eu não sei. E o que é chato, por exemplo, quando você pega a legislação norte-americana, é que você sabe que não tem legislação nacional sobre isso, né? A legislação é estadual. A capacidade civil da Flórida vai divergir da capacidade civil da Geórgia, que já vai ser diferente da capacidade civil de Maryland, que já vai ser diferente da capacidade civil em Oregon, que já vai ser diferente da capacidade civil no Arizona. Lá é assim. Então, você vai ter que identificar quais são as regras referentes à capacidade civil no estado em que domiciliada a pessoa. Porque era a lei de domicílio dela. Então, é por isso, por exemplo, que é muito importante você compreender como é que se dá o funcionamento do estado unitário, do estado federal, né? Então, quando a gente definiu, por exemplo, se Genova era um estado federal ou um estado unitário, é porque essa característica vai definir, por exemplo, se quando ele está na capital, né, se você, como Genova é um estado unitário, a gente pode ficar tranquilo, porque tanto ela pode estar naquela área da tundra, como está naquela área mais na área mais montanhosa, onde fica a tundra, como aquela dos arbustos, vai ser a mesma regra. Mas nos Estados Unidos, se a pessoa estiver em Orlando, se estiver em Atlanta, a legislação vai ser diferente para o juiz brasileiro aplicar. Entendeu? Aí a gente desce, vamos supor, quando a gente desce aqui, né? Em março de 2011, pessoal, Gugu e Rose celebraram um contrato de compromisso
para a criação de filhos. O documento diz que os 3 filhos foram gerados por meio de inseminação artificial e que os pais apenas se vinculam por respeito e amizade. Além disso, ressalta que os 2 genitores sempre viveram em residências distintas, né? E aqui a gente tem um outro elemento de conexão, o local de celebração do contrato. Quando a gente chega na LINDB, pessoal, a LINDB vai dizer no artigo 9º que que para qualificar e reger as obrigações, né, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á dos países em que se constituírem. É verdade que nesse texto que eu mandei, até porque eu não tenho essa informação, não disse se o contrato foi assinado lá ou aqui. Eu é que especulo que esse contrato foi assinado lá, inclusive porque as crianças, né, nasceram lá, eu acho. Pelo artigo 9º da LINDB, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Portanto, considerando que o documento foi, imaginemos, a gente acha, celebrado nos Estados Unidos, a discussão sobre esse documento no Brasil está levando em consideração, pessoal, a lei norte-americana, mesmo no Tribunal de Justiça de São Paulo, por força do artigo 9º da LINDB. Só para ser repetitivo de propósito. Aí o advogado de família, quando for consultado, vai se manifestar como? Ele vai receber um documento em inglês, que é esse contrato, e aí ele vai dizer, minha gente, à luz da lei brasileira se aplica a lei norte-americana sobre esse contrato. Aí o cliente vai perguntar, e aí então? O que é que a lei norte-americana diz? Aí o advogado de São Paulo vai dizer, não posso me responsabilizar sobre esse contrato, preciso de um parecer do meu colega dos Estados Unidos. Aí você vai precisar contratar um advogado nos Estados Unidos para que ele diga ao advogado brasileiro como fundamentar essa coisa na petição inicial brasileira e apresentar essa prova ao juiz brasileiro. A gente segue. Mais adiante, se diz que o imóvel ocupado pelos filhos e por Rose era de propriedade do apresentador. Esse imóvel, pessoal, ficava nos Estados Unidos. A gente tem aí um outro elemento de conexão, que é o local da coisa, né? Locus rei sitem. Esse elemento de conexão é importante, pessoal, porque no artigo 10º se diz que... peraí, desculpa, pessoal. Se diz, por exemplo, ele vai ser importante nos termos do artigo 8º, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, imaginemos que esse bem esteja hipotecado. A hipoteca, que é um direito real incidente sobre aquele bem, não vai poder, nesse bem, já que ele está situado em Orlando, à luz da lei brasileira, ser qualificado na forma do Código Civil brasileiro. Mesmo que você venha discutir alguma coisa em relação àquele bem no Brasil, você vai aplicar a lei norte-americana. Então, você não aplica a hipoteca, você vai aplicar as regras de mortgage, que é um instituto completamente distinto da hipoteca que a gente vai ter aqui no nosso sistema, por força do artigo 8º da LINDB, né? Mais adiante, né? O apresentador havia escrito um testamento privado que foi aberto poucas horas depois do seu falecimento. 75% do patrimônio foi deixado para os 3 filhos. A parcela restante foi dividida entre 5 sobrinhos, né? E aí, o que é que a gente vai ter? O artigo 10º vai dizer que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido. Então, a gente precisa levar em consideração, e aí eu sei que isso vai ser mais difícil, definir qual era o domicílio de Gugu, porque o domicílio de Gugu vai determinar as regras de aplicação desse testamento, né? Por quê? Porque são as regras de sucessão testamentária que devem prevalecer. Aí eu acho que muito provavelmente a gente vai aplicar a lei brasileira ao mesmo fato. Vocês vejam que a gente vai aplicar ao mesmo fato, pessoal, ora a lei brasileira, ora a lei americana, ora a lei brasileira, ora a lei americana. E assim, pessoal, sucessivamente, né? De modo que esse caso, ele é uma riqueza. Você vai perguntar, como é que a gente vai fazer uma petição inicial dessa? Vai narrar o fato, vai colocar certamente um tópico, elementos de conexão identificados, vai fazer uma tabela, lei brasileira, lei norte-americana, e depois vai fazer um tópico fundamentando cada aspecto. Então, em relação à sucessão, aplica-se a lei tal por força disso. Em relação à capacidade, vai se aplicar a lei tal por conta disso. E em relação a isso, vai se aplicar a lei tal por conta disso. Outra coisa, pessoal, vamos supor que você tenha uma ação, né? Imaginemos, normalmente,
normalmente as ações que envolvem imóveis, né? A lei brasileira vai, inclusive, dizer isso lá no CPC, porque aí a gente vai ter já a distinção entre foro competente e lei de direito material aplicável. O artigo 22 do CPC, né? O artigo 23 do CPC vai dizer, pessoal, que o foro brasileiro é competente, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, né? Aí ele vai dizer, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. De modo que, pessoal, em relação à casa de Gugu em São Paulo, ainda que Rose tente entrar com essa ação lá nos Estados Unidos por algum motivo, o Brasil simplesmente não faz a partilha, faz aqui. Pessoal, isso aqui é uma regra, a gente vai falar na próxima aula, muito própria da soberania, de modo que é muito provavelmente, lá nos Estados Unidos, vai ter uma regra dizendo que em relação aos imóveis situados lá, só o juiz de lá pode conhecer da ação. De modo que, muito provavelmente, vai ter um inventário aberto aqui para os bens situados no Brasil e um inventário lá aberto para os bens situados nos Estados Unidos. Muito provavelmente. E aí a gente vai ter uma situação super esquisita. Por quê? Porque o juiz daqui vai colher os elementos de conexão brasileiros, os da LINDB, e o juiz de lá vai colher os elementos de conexão norte-americanos em relação aos bens de lá. De modo, pessoal, que esse menino, deixa eu dizer aqui o nome do mais velho, não, vamos pegar uma mais nova, Sofia. Sofia pode, ela pode aqui no Brasil, considerando a remessa para a lei de lá, ela pode ter um enquadramento nas regras de capacidade civil no processo daqui, e ela, sendo a mesma pessoa, pode ter um enquadramento no processo de lá, pela aplicação que o juiz vai fazer da norma de direito material lá, conforme haja o apontamento da lei de direito material aplicável. De modo que a mesma pessoa pode ser, por exemplo, pode ter capacidade civil num processo, num país, e pode ter uma outra capacidade civil num outro país, em relação a um fato assim que envolve um testamento ou que envolve uma sucessão. Se você tiver as duas ações nos dois países. Ela pode ser, por exemplo, ela pode ser absolutamente capaz num país e relativamente capaz no outro. Por incrível que pareça. Dúvidas, pessoal? Porque a gente vocês vão ficar com a tarefa de casa para refletirem a respeito, e aí a gente, na sexta-feira, a gente faz o fechamento explicando melhor cada um dos artigos. Dúvidas? Professor, se nessa questão da parte vai ser julgado aqui, parte seria lá, certo? Certo. Se há alguma incongruência quanto às sentenças que saem desses processos, o que pode acontece? Haver. Aí vai ter ainda tem uma outra gravidade. Isso acontece com uma certa frequência, viu Maria Júlia? Ó. Porque eu vi que não é o 24 do CPC. Olha aqui, o 24 do CPC. A ação proposta perante o Tribunal Estrangeiro não induz litispendência e, portanto, não induz coisa julgada, e não obsta que a autoridade brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário dos tratados internacionais e bilaterais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. A pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação da sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, na verdade, você pode entrar com uma ação lá, pode entrar com ação aqui e torcer para ver que, vamos supor, que você tem interesse, vamos supor. E tem um caso no STJ que é muito bacana, Maria Júlia, porque uma empresa achava melhor que a ação fosse ajuizada em Nova York, porque a lei de lá seria mais favorável, e a outra empresa quis entrar com a ação aqui, porque aqui seria mais favorável. A litispendência era clara, né? Cada uma pedia a rescisão do contrato, sendo num país distinto, sendo que num país num país a empresa era autora e no outro país ela era ré. O que é que vai acontecer? A justiça que foi mais rápida vai resolver aquela questão, inclusive porque quando a sentença é proferida, por exemplo, nos Estados Unidos, para que ela tenha validade no Brasil,
a empresa vai precisar recorrer a esse procedimento que está referido aqui no parágrafo único, a homologação da sentença judicial estrangeira. E a lei brasileira diz que, para produzir efeitos no Brasil, a pendência da causa aqui não impede a homologação, de modo que, vamos supor, a Justiça de Nova York é mais rápida do que a daqui, e lá transita em julgado. Se a daqui estiver correndo, a pessoa corre, a pessoa termina o processo de lá, traz para cá, homologa, e a gente vai explicar como é que se dá esse procedimento, executa, e depois a daqui vai perder o objeto. A mesma coisa pode acontecer lá também, porque não há litispendência. Eu, Marco Bruno, defendo que doutrinariamente deveria haver regras de litispendência, mas na próxima aula eu explico qual é o fundamento de não se ter, que é simplesmente o da soberania. Mas a verdade é que isso pode acontecer. Vocês estão com dificuldade de compreender porque é desorganizado, e é mesmo. E é por isso que eu acho muito bacana, porque é super complicado. Mas é. Entendeu? E é isso que vai acontecer. Agora, nesses dois casos, Maria Júlia, nesse caso de Gugu, esse problema já não vai ser tão grave. Por quê? Porque, na verdade, na prática, considerando que ele tem patrimônio aqui, que tem patrimônio lá, e considerando que, por exemplo, o direito brasileiro diz que em relação ao patrimônio daqui, ó, que o 23, que é o anterior, vai dizer se os bens estiverem situados aqui, é a justiça daqui. De modo que, na prática, o juiz de Orlando vai ser responsável pela sucessão dos bens que estão lá e o juiz brasileiro vai ser responsável pela sucessão dos bens que estão aqui. Não haverá choque, porque jamais, ainda que o juiz norte-americano se considere autorizado a promover a sucessão em relação aos bens daqui, e aí eu não sei disso, porque eu não conheço a legislação de Orlando, o fato é que aqui essa sentença não será homologada por força do artigo 23, porque aqui se recusa a partilha a partir da sentença que seja proferida lá, porque aqui se exige, né? Aqui se exige que a sucessão seja feita nos termos da lei daqui e por uma sentença judicial daqui. Então, não haverá choque por isso. Agora, a regra que você aplicar, vamos supor, no testamento, né? Em relação ao testamento. Deixa eu ver a sua pergunta. Deixa eu ver aqui os 75 de novo, para não dizer nenhuma doidice. O apresentador havia escrito um testamento privado que foi aberto poucas horas depois do seu falecimento. 75% do patrimônio foi deixado para os 3 filhos. Veja, Maria Júlia, eu não tenho condições de lhe responder essa pergunta em relação aos bens que estão situados lá, porque lá vai ser o juiz de lá que vai dizer e vai aplicar a regra de lá. Se esse percentual de 75% for permitido pela lei de lá, sim. Entendeu? Porque eu não posso entrar no mérito, eu nunca vou saber a regra de lá. Eu posso dizer a daqui. Para fins daqui, a gente vai aplicar o Código Civil normalmente. Entendeu? Eu preciso primeiro definir qual é o elemento de conexão e saber qual vai ser a lei aplicável. Eu preciso definir qual é o elemento de conexão e definir qual vai ser a lei aplicável. Depois, se for a lei brasileira, eu sei o que é que se aplica. Se for a lei de lá, eu vou precisar de um apoio de um advogado de lá. Certo? Aí o que é que eu vou pedir a vocês, pessoal? Eu vou fazer até aqui um quadrinho. Certo? Vamos supor, o cara está com foro, ação em São Paulo, certo? Ação em São Paulo. Aí eu quero que vocês me achem a partir do caso concreto de Gugu. A ação foi proposta em São Paulo. Aí você vai me dizer, regras referentes, capacidade civil, união estável, considerando que a ação... Vocês podem usar os mesmos grupos. Considerando que a ação foi proposta, considerando que você é advogado em São Paulo e vai propor ação em São Paulo. Aí eu quero que você me diga, estável, contrato de convivência,
sucessão testamentária. Ok, aí união estável com Rose, união estável com Tiago, alimentos de Rose e alimentos de Tiago. Pronto. Eu quero que vocês me digam. Eu quero que. Lá de São Paulo, considerando que você é advogada em São Paulo. Certo? Licença, professor. Oi, diga aí. Eu fiquei com uma dúvida. É possível que ela está pedindo pelo reconhecimento de uma união estável? Uhum. É possível que essa união estável, por exemplo, não seja reconhecida aqui e seja reconhecida lá? Pode, pelas regras. Pode, porque as regras de direito material podem ser diferentes. É por isso que a pessoa faz meio que fórum shopping nisso, pessoal. A pessoa olha onde é que é melhor. Entendeu? Um grande problema de internacional privado é por isso que é sempre usado, porque a pessoa faz esse cálculo. Tá entendendo? Todos os pontos. Pronto, eu fiz aqui uma tarefa, vocês vão fazer essa análise, vai ficar bem mais claro. Olha só, considerando que você é advogado ou advogada de São Paulo, podem fazer em grupos só, nesse mesmo grupo, só para a gente debater, certo? Vocês vão analisar as regras de direito material aplicáveis à capacidade civil, à união estável com Rose, ao contrato de convivência, à sucessão testamentária, à união estável com Tiago, aos alimentos de Rose e aos alimentos de Tiago, certo? E aí você vai analisar no CPC, no 21 a 26, o que é que a justiça brasileira pode conhecer em relação a esses temas. Se pode conhecer da ação de alimentos, se pode receber o inventário, se pode receber isso e etc, etc, etc. Identificando qual é o direito material aplicável. Pode ser? Pessoal, não precisa nem entregar. Eu só queria que tivesse pronto. Vocês fazem para refletirem, né? E aí a gente debate a respeito e aí eu vou explicando, né, mais a vagar quais são as implicações disso. A gente vai desvendar como efetivamente isso acontece na próxima aula. Ok? Tá no grupo, né? Então a gente debate na sexta-feira. Mais alguma última dúvida? Professor, tem, mas eu posso perguntar quando ela terminar a aula. Eu fico aqui, pergunta bem rápida a dúvida. É sobre a aula ou é sobre outra coisa? Sobre a aula. Mas é bem... É só sobre o exemplo. É só sobre o exemplo da Justiça de Nova York e do Brasil. Se, por exemplo, a sentença mais rápida... Vamos fazer o seguinte, vamos liberar quem quer sair, aí quem quiser ficar e escutar a sua dúvida, fica. Tá bom, pessoal? Tchau, pessoal. Quem quiser escutar a dúvida de Vitor, estamos aqui à disposição. Diz Vitor. Bom, professor, só dúvida. Se a sentença de Nova York sai, né, ela sai mais rápido, mas aí no processo para homologar no Brasil, sai a sentença do Brasil e ela é favorável totalmente contrária à sentença de Nova York. Qual vai prevalecer? Se a sentença de Nova York, não, vamos supor que o processo de homologação demore no Brasil, e o processo de conhecimento no Brasil transita em julgado, isso já vai ser impeditivo à homologação do de Nova York. Entendeu? Porque você já vai começar os efeitos do Brasil. Já tem uma sentença antes, entendeu? Aí você já caracteriza a coisa julgada. Eu fiquei em dúvida qual era o ponto temporal para considerar. Se era quando saísse lá ou se era só quando fosse homologado. Vitor, a homologação é a internalização da outra sentença. É um instrumento de cooperação jurídica internacional. Então, essa sentença de Nova York, ela é mero enfeite enquanto ela não está homologada no Brasil. No momento que ela está homologada no Brasil, ela é considerada um ato jurídico processual nacional. Entendeu? E aí, se o processo no Brasil está correndo, onde ela foi homologada antes, ela meio que vai prejudicar, né, o transcurso da ação brasileira, porque houve meio que um trânsito em julgado, né, brasileiro antes, porque ela se torna brasileira. Enquanto ela é norte-americana, a coisa julgada de lá não vale nada. Entendeu?
Pois não, acho que alguém abriu o microfone. Isaías, essa Pois não, homologação é feita em autos apartados, é isso? Essa homologação, ela é um processo, ela é uma ação que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Você pede a homologação da sentença estrangeira, Isaías, e aí, pelo procedimento, o STJ tem que abrir, né, a possibilidade de a parte contrária entrar com ação que vai se chamar ação de impugnação à homologação, ação de impugnação à sentença estrangeira. E aí, se não tiver impugnação, ele homologa, mas tem um procedimentozinho, porque você vai ver que o STJ só homologa a sentença estrangeira se ela não atentar contra a ordem pública, a dignidade da pessoa humana e a soberania nacional. De modo que, mesmo que não haja impugnação, se uma coisa for assim, muito, muito, muito contrária ao nosso direito, e a gente vai explicar cada um desses conceitos, a sentença não entra aqui. Né? Por exemplo, tinha uma discussão em relação aos Estados Unidos que era muito interessante no passado. Você ia para Las Vegas, gastava uma fortuna em cassino, né? E deixava o rombo lá, você deixava o calote, e a pessoa queria trazer para cá, o cassino queria trazer para cá a sentença lá do juiz a sentença condenatória do juiz da Nevada para ser homologada daqui. Antigamente, a jurisprudência brasileira entendia, que usava um conceito que está meio em desuso, que, como o jogo no Brasil é uma coisa proibida, que isso violava os bons costumes brasileiros e não homologava. Hoje, quando a matéria veio para o STJ, ela é homologada, de modo que se você deixar uma dívida em cassino, muito provavelmente a cobrança vai vir aqui. Mas vamos supor, Isaías, que você paralelamente entre com ação contra, vamos supor que seja o Belágio, né, que é um hotel lá de Las Vegas. Você entra com ação aqui em São Paulo contra o Belágio, dizendo que você foi aquela dívida de jogo é decorrente de uma coação, que você tinha uma arma na cabeça, que você não queria jogar, etc. Entendeu? E aí, se o processo daqui correr, né, e eu não preciso dizer que, às vezes, a regra de coação dos Estados Unidos pode ser diferente da daqui, mas vamos supor que você consiga emplacar aqui uma tese de que houve coação lá, aqui transita em julgado, você já não homologar. Tá entendendo? Então, e aí você vai dizer, mas se porventura seja homologado sem que a sentença estrangeira precisa ter transitado em julgado, sim. A gente até explica. Senão, se você precisar de algum efeito de uma adesão interlocutória estrangeira, vai precisar fazer por rogatória, que aí já é um outro instituto. Mas se porventura você está assim, não consegue emplacar sua tese de coação lá, sabe? E está sem oportunidade, não sei, na prática, você vai, na impugnação da sentença estrangeira, você traz ali alguma coisa de coação para mostrar que aquilo viola a ordem pública brasileira, paralelamente aqui ao fato de você ter ajuizado a ação aqui também, sabe? Por quê? Porque às vezes você vai ter regras que realmente não funcionam muito de acordo com o nosso sistema. Na próxima aula, eu acho que, no momento que você vai homologar, na próxima aula eu esclareço isso bem direitinho, porque aí já é uma aula mais subsequente, já é a homologação da sentença estrangeira, né? Mas, na prática, é isso, Vitor. Obrigado. Ficou mais claro, pessoal? Sim. Beleza. Então, pronto. Não se angustie, não, porque quando a gente chega assim, daqui a 3 aulas, você já está manjando isso aí muito bem. É relativamente complexo. Certo? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde.